de hoje é daqueles polêmicos e que costuma dar treta aqui na internet. Isso porque eu quero falar um pouco sobre a PBE e a morte do sujeito, o silenciamento da subjetividade em nome das evidências. Mas antes de tudo, como sempre, peço a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, também deixe aí seu like ou dislike se não gostar, seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que assim possamos crescer aqui na plataforma e alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise, psicologia baseada em evidências, filosofia e pensamentos contemporâneos, ok? Gostaria, esse vídeo, esse tema que eu estou abordando, inclusive, é a partir de um comentário de um inscrito aqui do canal que perguntou o que eu pensava, da psicologia baseada em evidências, o que eu achava, Então, o objetivo desse vídeo aqui, um dos objetivos, é apontar o que muitas vezes se fundamenta, a psicologia baseada em evidências, do que seria isso necessariamente, bem como de que forma a psicanálise é um contraponto a esse discurso que necessariamente, olha, e quando eu digo um contraponto, não como uma busca de aniquilamento do outro, mas, na verdade, um contraponto discursivo, do ponto de vista do discurso, colocar-se assim numa outra posição que não esta adotada pela psicologia baseada em evidências. Mas eu começo assim com um certo questionamento, de como que é tomar a mente humana como sendo assim resultado de processos químicos. Não parece que esse discurso em muitos momentos, cai nesse lugar? Pois é, porque parece que a psicologia baseada em evidências, como o próprio título está dizendo, o próprio nome, por isso que é PBE, a sigla aí, psicologia baseada em evidência, ela promete mais eficácia na prática clínica, Mas aí eu pergunto, mais eficácia a que custo? A que preço que ela vai colocar as evidências como primazia? Porque me parece que o discurso da psicologia baseada em evidências paulatinamente vai aniquilando a concepção de sujeito e logo também de subjetividade. Subjetividade passa a ser assim algo secundário dentro da questão, porque a primazia são as evidências do tratamento e não necessariamente o sujeito que está em tratamento. Obviamente que o argumento de quem é adepto e adere à psicologia baseada em evidência vai ser de que, na verdade, eles estão buscando as melhores evidências justamente em nome e em prol do seu cliente, daquele que vai buscar o tratamento, a terapia ali. Porém, a prática, a praxis da coisa é que vai se invertendo isso, porque o foco está nas pesquisas ditas científicas, com melhores evidências para determinado tipo de transtorno, e não necessariamente o que os sujeitos estão falando do seu transtorno. E assim, como eu falei, o vídeo, ou o objetivo desse vídeo aqui, não é aniquilar os meus coleguinhas da PBE. Não é falar assim, deixem de existir, porque eu não baseio minha prática clínica nem a perspectiva teórica a qual sigo, como se fosse assim, numa lógica mercadológica, sabe, onde vem para cá você também, eu posso existir, você não? Porque me parece, em alguns momentos, que alguns nobres colegas da psicologia baseada em evidência é assim que agem. Quando você lê, por exemplo, o livro do Ronaldo Pilate, Ciência e Pseudociência, Por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar, na página 120, se não me falha a memória, ele diz o seguinte: mas o problema da pseudociência no meio acadêmico não se restringe ao que é genericamente rotulado como discurso pós-modernista. Outros sistemas de crenças infalsificáveis continuam fazendo parte do currículo de muitos cursos universitários pelo mundo afora, com alta frequência nas instituições brasileiras. Um exemplo típico desse caso é a psicanálise e os sistemas ou modelos de pensamento que nela se baseiam, como é o caso das abordagens psicodinâmicas e suas diversas aplicações em diferentes campos. A ideia de falsificável, ele está tirando... Hoje eu vou
fazer muita referência a alguns livros aqui, né? Ele está recorrendo a Karl Popper, nesse livro aqui, A Lógica da Pesquisa Científica. O Popper fala, né, que uma ciência só pode ser considerada científica, ou uma disciplina que quer se propor científica, só pode ser considerada como tal se ela for falseável, falsificável, ou seja, pode ser colocada à prova os seus conceitos e a sua teoria como um todo, para que ela possa, então, passar pelo crivo empírico e testável e verificável de que ela pode ser superada quando melhores evidências aparecerem. Porém, como eu li aqui, e também tanto no Ronaldo Pilate, como aqui no livro da Pasternak, deixa eu ver aqui a luz, o livro da Pasternak e do Carlos Rossi, que bobagem, pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério, que, diga-se de passagem, a Natália Pasternak e o Carlos Rossi não são pessoas da área da psicologia, né? A Natália Pasternak é microbiologista e o Carlos Rossi é um jornalista e escritor e tal, e que se coloca, né, como divulgador científico, e a Natália Pasternak como uma representante aí da ciência, né? E eu acho só curioso, assim, de como que as pessoas geralmente têm quase que nulo conhecimento de uma determinada área, mas querem discursar e arrogar como aquela área deve e como ela funciona. Não que, e é óbvio que aqui não tem problema nenhum, desde que tivesse conhecimento daquilo. Não precisa ter a formação necessariamente, mas é preciso ter conhecimento. E quando você lê o livro da Pasternak, e que talvez eu faça um vídeo só do livro da Pasternak, me parece que leu psicanálise por terceiros. Sabe aquela citação que aparece lá nos textos acadêmicos, APUD, que não é recomendável? Assim, se um aluno meu trouxer um texto com APUDs, eu vou falar assim, mas cadê a fonte primária? Não conseguiu consultar o autor? Teve que consultar o autor pelo outro autor? Por quê? É difícil? E aí é estranho, porque o Freud, né, tem obras aqui, como você pode ver, ó, da Imago, da Companhia das Letras, da Autêntica, tem de todo gosto aqui livros do Freud para ler à vontade, mas leram Freud por terceiros. Eu acho isso um pouco aceitável dentro da academia. Mas vamos lá. Voltando, né? O argumento da Pasternak aqui muitas vezes, e do Carlos, e do Carlos Rossi, marido dela, e do Ronaldo Pilate, é de que a psicanálise ocupa determinados espaços e isso produz um certo incômodo em algumas pessoas. Eu digo isso porque a Pasternak também cita a psicologia baseada em evidências aqui no livro, tá? Ela não é da área, o Ronaldo Pilate sim é psicólogo, mas ela não, e nem o Carlos Rossi, mas ela cita como sendo uma mais confiável do ponto de vista científico ser a psicologia baseada em evidências e o Ronaldo Pilate também. E como eu li naquela página 120 aqui do Ronaldo Pilate, ele coloca como se que a psicanálise ocupa espaço acadêmico, o problema das pseudociências, né? Já colocando, ou seja, psicanálise não é ciência. Por quê? Porque não atende ao critério de ser falseável, falsificável, como eu falei, então logo não é considerado ciência. Só existe um critério de ciência para eles, que é esse que eles arrogam. Parece que tem uma redoma de pessoas iluminadas, a qual só eles determinam o que é científico e o que não é científico. E aí eu recomendo, eu falei, hoje é muita recomendação de texto, recomendo duas leituras. A primeira é essa aqui, Luciano Elia, né? A ciência da psicanálise. Isso é muito importante, ele coloca na singularidade a ciência da psicanálise. Ele diz que a psicanálise só pode ser verificável pela ciência da psicanálise e não como algo externo que não possa vir e que possa vir, né, e alterar o que se entende de psicanálise. Ou seja, você não pode transportar o método psicanalítico a ser verificado pelo método que abruptamente vem de outro campo para tentar, então, arrogar ela como sendo científica ou não. Você tem que entender qual é a construção epistemológica da psicanálise e, a partir dela, então, entender se ela é ciência ou não dentro do critério dela. E mostrar, inclusive, temos inúmeros estudos disso, o próprio Freud fazia isso, né? De que a psicanálise tem modificações teóricas, uma vez que vai ser verificado clinicamente que aquela interpretação conceitual do autor não estava bem ajustada dentro do ponto de vista clínico. Então ia havendo ajustes dentro da psicanálise, como toda e qualquer ciência. Mas
levando em consideração a epistemologia da psicanálise, e não a epistemologia externa à psicanálise. Porque a psicologia baseada em evidências, por exemplo, ela fundamenta essa concepção, né, de ser baseada em evidências, ela transporta da medicina para a psicologia. Então, pega lá-se a ideia de padrão ouro, pega lá a ideia de que uma prática baseada em evidências é aquela que é fundamentada nos melhores estudos científicos empiricamente testáveis ou falseáveis, dentro do ponto de vista da clínica, no caso, da medicina. E aí pega isso e transporta isso para dentro da psicologia. Mas aqui eu acho que tem, assim, alguns certos problemas, né? Porque aí você começa, então, a pegar e a considerar o ponto de vista estatístico da coisa. E começa a desconsiderar a subjetividade do sujeito dentro desse processo. Porque a primazia não está mais no que o sujeito traz na clínica, mas a primazia vai estar no que o sujeito se enquadra estatisticamente dentro do que foi verificável dentro das pesquisas científicas. E aí, eu acho, sinceramente, que do ponto de vista da psicologia, da psicanálise nem se diz, né? Não vamos nem entrar nesse método, é um grande problema. Isso por quê? Do ponto de vista da medicina, o que interessa são os processos químicos, muitas vezes envolvidos, e nas modificações orgânicas que tem ali, e que fundamentam, por vezes, a patologia a ser investigada, ok? Do ponto de vista da clínica, também temos algumas nosologias e nosografias, ou seja, nós temos alguns quadros patológicos que podem ser pensados de forma agrupada e serem descritos do ponto de vista assim, técnico? Temos. Né? E aí nós podemos pensar em quadros depressivos. Só que a pergunta é, toda depressão é igual? Na minha avaliação, não. Ok? E aí, quando você fundamenta sua prática clínica dentro de ter como primazia, né? Que a psicologia baseada em evidências tem como primazia, no mínimo, aí, 3 pilares. O primeiro deles é que fundamenta, então, a sua clínica, né? O atendimento clínico, o tratamento clínico, a partir dos melhores estudos, com as melhores e maiores evidências sobre o tratamento naqueles casos específicos. Então, transtorno depressivo, qual é a melhor técnica a ser aplicada? Né? Qual é a melhor conduta nesses casos de depressão? E qual é as melhores condutas e quais são as disciplinas que melhor se ocupam, por exemplo, de TDAH, de autismo, e assim vai, né? Então, aí vai se vincular mais a terapia cognitivo-comportamental, a ACT, vai colar mais nas teorias ditas cognitivistas. Ok? E qualquer outra que escape a isso não pode entrar no rol de ser uma prática, vamos assim dizer, bem fundamentada para o tratamento de determinado tipo de sofrimento, ou, usando aí o manual diagnóstico, de transtornos. Percebe? Só que isso é um problema, como eu falei, porque a medicina entende os processos químicos e orgânicos envolvidos naquilo, ou seja, a fisiologia por trás daquilo, a morfologia da coisa. Ok? Só que quando se trata de psique humana, de mente humana, existem questões que ultrapassam a mera e única e exclusivamente formação produtiva de neurotransmissores, por exemplo. Né? Tem como cada pessoa se constituiu dentro da sua história. Tem como cada pessoa lida com o seu próprio sofrimento. Né? Então, vai se colocando a primazia nas evidências e descartando em alguns momentos aquilo que o sujeito está levando ele na clínica. E como eu falei, eles fundamentam em 3 pontos. O primeiro, como eu falei, nas melhores evidências sobre determinado tipo de transtorno, sofrimento e tal. Segundo, né, como que cada pessoa dentro da sua história, o paciente, né, cada cliente, no caso deles, entende a prática clínica a ser aplicada ali, a terapêutica aplicada. Então, eles levam em consideração. A gente não pode dizer que isso não está na literatura da psicologia baseada em evidência. Está lá. Porém, me parece que isso vai ficando insuficiente, percebe? Parece que vai ficando assim, um pouco
desconexo do que, na verdade, acontece na prática clínica. Mas a terceira é a expertise clínica, ou seja, a prática clínica. Então, basicamente, são esses os três pilares assim, da psicologia baseada em evidência. A pesquisa científica, a expertise clínica e a consideração do que o paciente quer ali se adequar à terapêutica ou à psicoterapia a ser ali aplicada. Então, é preciso apenas começar a discutir assim, quem é que determina o que é evidência e o que não é evidência? Aqui nós temos aqui um conflito epistemológico. Por quê? Fica parecendo, né, que a ciência é algo linear e aonde cada nova teoria ou concepção teórica que surge, aquela anterior é superada. Porém, gente, assim, nós vamos ver que na prática não funciona assim. Essa era a ideia do Popper, por exemplo, né? Uma teoria que foi falseável, logo ela pode ser superada, e aquela que vem depois e que se mostra com maiores evidências, essa logo é descartada e logo vem-se aderir à nova teoria ou os novos conceitos elaborados a partir do momento que foram falseáveis, falsificáveis ou, se você preferir, empiricamente testáveis. O grande problema é que a ciência não funciona desse jeito. Não é algo, pelo menos aí, o argumento, como eu falei hoje, eu estou citando livros a revelia aqui, não é o que diz para nós Thomas Kuhn, já na estrutura das revoluções científicas. O Kuhn vai argumentar que o que acontece? Que existe uma comunidade científica, mas que ela não adere facilmente às modificações científicas a partir do momento apenas que alguém aponta as incongruências daqueles conceitos ou daquela teoria já anterior aceita. Por quê? Porque há uma convenção ali e há paradigmas que vão precisar serem quebrados. Mas enquanto essa comunidade quer e pode sustentar aquele paradigma, ela vai fazer e vai resistir a toda e qualquer mudança que venha. Então não é o Zezinho chegar lá e falar assim, olha, eu testei uma nova teoria, uma nova forma de conceitual disso que vocês têm como ciência, e o que eu testei comprova que isso aí está errado. Não vai ser tão simples assim a comunidade científica aderir àquela ideia e simplesmente partir para outra. Não, vai haver muita resistência, por quê? Porque há disputas políticas, há ali, né, vaidades envolvidas, ou seja, tem a subjetividade do cientista envolvido, o que eles querem, muitas vezes quem quer ser adepto da psicologia baseada em evidências ou de qualquer outra prática dita que arrogue para si científica, né, de que vai ter a subjetividade da pessoa que quer resistir ao máximo e defender o seu ponto de vista, a teoria por ele desenvolvida. Nós sabemos que tem dinheiro envolvido, né, investimento na pesquisa, tem ali uma comunidade agrupada a defender aquele ponto de vista por eles arrogado como sendo o melhor dentro daquela área. Tem ali a questão política, disputas epistemológicas, teóricas dentro dos campos, né, dentro dos laboratórios, dentro do ambiente acadêmico. Só quem é de fora que acha que há essa questão ética plenamente, onde que cada novo conceito que é elaborado, nova teoria elaborada, melhor testado, melhor verificado, logo vai ser aderida a outra. E aqui não tem nenhuma teoria de conspiração, porque o Ronaldo Pilate coloca aqui isso, né? Como se não tem conflito de interesses quando se trata de ciência. Ignora completamente os conflitos de interesse. A título de exemplo apenas. A Natália Pasternak, por exemplo, ela trabalha para uma indústria farmacêutica. Isso aqui não tem nenhuma implicação no que se entende por pesquisa? Sério que nenhum interesse econômico é levado aqui em consideração, nenhuma questão política. Eu não estou aqui acusando a Natália de fazer isso. Eu estou dizendo você não tem que botar isso também em consideração quando se pensa numa ciência? Então, a psicologia baseada em evidência vai se fundamentar nesses pontos, porém, começa a desconsiderar, por exemplo, que quem formula o manual diagnóstico, a qual oferece os ditos novos transtornos, a cada nova atualização, apresenta novas nosologias, novas nosografias de transtornos, e que aquilo ali tem psiquiatria envolvida, e que psiquiatria, por óbvio, é medicina, e que a medicina tem ligações também com a indústria farmacêutica, ou não.
Aqui que eu estou dizendo que começa a haver uma aniquilação do sujeito, da subjetividade, em prol de processos químicos. Porque aí o que começa a aparecer é que o tratamento, muitas vezes, da psicologia pode, claro, ficar muitas vezes reduzido ao que a medicina oferece. Porque daqui a pouco, para que vai precisar de um psicólogo? E aqui eu não estou nem sendo corporativista. Eu estou apenas falando de um raciocínio lógico. Vai chegar num ponto que é melhor ter um algoritmo, a IA fazendo o serviço. Porque se é só pegar o que é melhor evidência, o que é verificável, aquilo que é empiricamente testável e replicar de forma tão objetiva, tão assim, absoluta, né, de que a subjetividade não pode interferir no processo, logo a IA vai fazer isso muito melhor do que qualquer ser humano. Porque é só pegar protocolo e replicar. Percebe? Porque a medicina faz isso. A medicina se fundamenta em protocolos. Chega em determinado caso, existe um protocolo a ser seguido. Aí a psicologia baseada em evidência está tentando seguir a mesma lógica de aplicação de protocolos para casos dos mais distintos, mas agora todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Porque se chegou com depressão, qual é o protocolo a ser seguido? Se chegou com TDAH, qual é o protocolo a ser seguido? Mas aí, isso aqui, gente, vai chegando ao ponto que vai desconsiderando a história pregressa da pessoa. Por que uma pessoa tem depressão? Não é porque, estatisticamente, 10, 20 milhões de pessoas têm depressão. O que ocupa para nós, a nossa questão em psicanálise, é ouvir o sujeito dentro da singularidade do seu desejo, percebe? Por que esta pessoa desenvolveu depressão? Tem processos químicos envolvidos? É claro que tem. Tem processos que são organicamente verificáveis? É claro que tem. A psicanálise não desconsidera isso. Mas a primazia da psicanálise não está no que externamente indica por que quantidade estatisticamente verificável e quantificável de pessoas tem depressão. Mas porque uma pessoa tem depressão. Porque uma pessoa tem TDAH. Ou seja, como eu disse, se a avaliação é a partir, né, por que todas as pessoas apresentam depressão, TDAH, autismo, ou um grande número estatístico de pessoas está apresentando, a questão já não é mais tão somente ouvir cada qual dentro do seu sofrimento frente àquela patologia. Né? Qual é o homem da doença e não qual é a doença do homem, como diz a literatura de psicologia hospitalar. A nossa questão é mais escutar o sujeito, no caso da clínica psicanalítica. A questão da psicanálise está na singularidade do desejo de um sujeito. Então, assim, por que esta pessoa teve como solução, né, frente à sua história, frente às suas vivências, às suas experiências de vida, desenvolver um quadro depressivo? Isso aqui não significa automaticamente também negar fatores genéticos, fatores históricos, sociais, fatores nutricionais. A psicanálise não nega nada disso. Agora, a primazia não se inverte. Nós, então, não olhamos para o que estatisticamente é muito apresentado e descartamos o que uma pessoa está nos dizendo ali na clínica. E aí, a psicanálise vai ser acusada de pegar casos anedóticos para fazer generalizações. Não, a psicanálise não pega casos anedóticos para fazer generalizações. É o contrário. Nós pegamos cada um dentro do seu quadro, nós pensamos teórico e tecnicamente o que aquele quadro quer dizer, porém, a nossa primazia está em entender esta pessoa frente a isso que teoricamente nós temos de elaboração. Percebe? A via não é oposta, nós não vamos lá nos dados, nós não vamos lá no grande quadro estatístico para voltar para a clínica e olhar para uma pessoa. Não, nós partimos de uma pessoa para então questionar o que muitas vezes, né? O que culturalmente muitas vezes implica para que vários casos aconteçam e estejam se desenvolvendo determinado, como eu falei, quadro clínico específico. A questão é que nós escutamos aquela pessoa. Nós não desconsideramos a história dela. E aí a conclusão a que chego, gente, é que, na minha avaliação, assim, a psicologia baseada em evidências se apresenta como na roupagem assim, de um neopositivismo. Ou seja, é a reatualização do positivismo, do ciclo de Viena, de Auguste Comte,
de pegar, e agora aplicado, claro, a teorias mais recentes, né, contemporâneas da ciência, como no caso da PBE, como no caso da neurociência, como no caso da inteligência artificial, enfim, essa roupagem neopositivista que vai tomando conta, né? Que é essa tendência filosófica, vamos assim dizer, e científica, que retoma os princípios do positivismo clássico. E isso que eu estou dizendo que vai aniquilando, vai trazendo a morte do sujeito. Esse sujeito que começa a não ser escutado, porque agora o que vale é as melhores evidências para lidar com aquilo. E isso vai me indicando, isso vai apresentando a minha avaliação, uma certa adaptação de todos dentro de um sistema muito específico. E isso atende a um sistema vigente, ao status quo. Então, se eu não estou funcionando bem no meu trabalho, eu preciso lidar e tratar esse meu transtorno para que eu fique bem adaptado à forma de proposta que tem no contexto de trabalho. Se eu, assim, estou muito disfuncional dentro do que se espera socialmente, dentro do que supostamente seria uma espécie de norma, logo eu tenho que fazer trabalhos adaptativos do meu sofrimento para que eu venha diluí-los e assim me adaptar ao que está sendo apresentado. Eu, na minha avaliação, sim, isso é um problema. Isso é um problema óbvio e claro, evidente, porque nós temos que questionar a cultura que está produzindo isso em cada uma das pessoas. Porque eu falei, você pega uma pessoa e escuta ela dentro da história dela, mas isso não desconsidera que você tem que avaliar, a partir dos casos, o que na cultura tem influenciado. E aí, se a ideia é de que assim, há um absolutismo científico, a qual, se não, vamos assim, se não passa pelo crivo disso aqui, logo não pode ser considerado uma versão possível de tratamento do sofrimento humano, e todos têm que atender a um, eu lhe pergunto, a qual discurso isso está servindo? Se não ao discurso mercadológico, mercantil, de demanda de mercado. Percebe? Porque a demanda do mercado as pessoas precisam estar mais aptas a atender o que está sendo proposto nessa sociedade que está vigente. Então a psicanálise, como eu falei no início, é um discurso que é um contraponto a esse tipo de discurso. Nós não pensamos dessa maneira, nós não avaliamos os casos clínicos nesses critérios. E aí, logo, isso aqui é considerado uma pseudociência. Percebe? É a morte da subjetividade. Aqui é a morte do sujeito, o silenciamento da subjetividade, como eu disse, em prol das evidências, para que atenda ao dito melhor critério, padrão ouro de tratamento clínico para determinado transtorno. E aí, como eu falei, né? Porque uma vez que há o primado, né, da objetividade dos dados empíricos, gente, ou seja, só é considerado verdadeiro o que pode ser medido, quantificado, o que pode ser replicado, tudo que escapa a isso, logo, não serve ao discurso vigente. Então, a psicanálise vai ser sempre uma pedra no sapato desse tipo de discurso, percebe? Por isso que eles querem, muitas vezes, não é contrapor os argumentos da psicanálise, é aniquilar, é tirar a psicanálise de foco, dos espaços sociais, como eu falei, especialmente do acadêmico, das mídias, enfim, né? Porque se a primazia é em dados estatísticos e não escutar cada sujeito em sua singularidade, o que resta, gente? São processos químicos. O que resta é processo químico. É processo fisiológico, né? É processo que, assim, o que se processa do ponto de vista químico e responde a esse processo químico é o que vale, ou seja, ou então há comunicações sinápticas, né? Quer seja elétricas, químicas, é o que vai restando, né? É só o reducionismo assim, metodológico, né? De entendimento do que pode ser o funcionamento da mente humana. Entende? Porque tudo que não entra dentro desse critério, logo, tem que ser combatido. Eles chegam a dizer, o Pilate e a Natália Pasternak e o Orsi chegam a dizer nos seus livros que é maléfico. A Pasternak usa o termo maléfico, gente.
O termo maléfico se aplica a uma questão moral, percebe? É uma questão moral. Eu vou fazer um vídeo só do livro da Pasternak, enfim. Mas aí eu gostaria que vocês dissessem aqui no comentário o que vocês pensam. Pensam da psicanálise, pensam da psicologia baseada em evidências, pensam dessa questão do neopositivismo, do positivismo, pensam de questões de epistemologia, né? Se você tem algum conhecimento disso, de filosofia da ciência, né? Gostaria que você deixasse aqui no comentário qual é a sua opinião sobre se você já se submeteu a uma análise, funcionou para você, ou então se você já fez uma psicoterapia com alguém da psicologia baseada em evidências e funcionou para você. Porque da mesma forma que chegam pessoas na clínica falando que vieram de psicólogos cognitivistas, com certeza também saem pessoas da análise e vão buscar outras formas de tratamento. E está tudo bem, está tudo certo, percebe? Não tem que aniquilar, mas eles consideram que a psicanálise faz mal. Percebe? Como eu disse, tem uma questão assim de um certo ressentimento e de um certo aparente disputa de espaço mercadológico, de que assim, vem para cá você também, porque a nossa que é boa. Mas se a psicanálise está vigorando, e como dito pelo Ronaldo Pilate, está em espaços acadêmicos mundo afora, está no Brasil, em muitas universidades e instituições, isso quer dizer, talvez, que para muita gente ela tem funcionado. Tá bom? Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Até o próximo Psique em Cheque. Valeu, tchau.